A destruição de Jerusalém e do templo, em 70 d.C. Os judeus entraram em um conflito interno, e a resistência foi dividida entre dois grupos de sicários, liderados por Menahem ben Judá e Eleazar ben Yair. Além desses, existia também um grupo intitulado de Os Fanáticos, que eram comandados por João de Giscala. Tito cercou Jerusalém com um grande exército, e cortou o acesso de alimentos e água da cidade. As forças romanas foram atacadas continuamente, mas eles conseguiram destroçar as partes iniciais da muralha de Jerusalém, e então Tito crucificou os judeus desertores, em volta delas, para intimidar a resistência. Segundo Flávio Joséfo, a fome tornou-se extrema em Jerusalém, e o número de mortes causadas por ela foi incontável. Houve luta entre os moradores da cidade, por um pouco de comida, e os mais desesperados comiam até mesmo a sola dos sapatos e o couro dos escudos, enquanto o feno podre era vendido como se fosse alimento. O desespero e a loucura chegaram ao extremo, de maneira que ocorreram atrocidades, como no caso de uma mulher que matou o seu próprio filho recém-nascido, e depois cozinhou e comeu parte dele. A notícia desse ato repugnante espalhou-se pela cidade, e os famintos desejaram morrer, julgando serem felizes os que já haviam perecido. Em 70, os romanos conseguiram derrubar a última fase da muralha, e então eles invadiram a cidade. Após um soldado lançar uma tocha, o templo de Jerusalém ardeu em chamas. Ele foi totalmente destruído, e a cidade incendiada. Além de matarem sem distinção, os soldados romanos ansiavam obter espólios, por isso, eles entravam nas casas, e depois as saqueavam. No entanto, em muitas delas, havia somente cadáveres, que a fome e as doenças tinham vitimado. Os romanos incendiaram todas as residências, juntamente com as pessoas que lá estavam escondidas. O massacre foi tão grande, que o sangue chegava a apagar o fogo em certos pontos. Cerca de 1.100.000 pessoas foram mortas durante o sítio de Jerusalém. E outras 97.000 foram posteriormente capturadas e executadas pelos romanos. No entanto, Yeshua já havia advertido sobre tais calamidades, que recaíram sobre Jerusalém. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. Porque haverá grande aflição na terra, e ira contra este povo. Cairão a fio de espada, e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Lucas capítulo 21, versículos do 20 ao 24. Tito foi aclamado imperator por suas tropas, um título que lhe concedia o direito de pedir ao Senado a realização de uma parada triunfal em sua honra. Aparentemente ele recusou-se a usar uma condecoração militar romana, pois Tito disse: não há mérito em vencer tais pessoas, que foram abandonadas pelo seu próprio Deus. Em 71, Tito chegou a Alexandria, no Egito, onde desfilou acompanhado de seu pai Vespasiano e de seu irmão Domiciano, sendo calorosamente saudados pela população. Tito exibiu seus triunfos obtidos na guerra contra os judeus, e entre eles estavam os prisioneiros, uma enorme quantidade de prata e ouro, e os tesouros do templo de Jerusalém. Depois disso, Tito e sua procissão realizaram sacrifícios no templo de Júpiter. Posteriormente, em 82, um monumento foi construído pelo imperador Domiciano, sendo intitulado de O Arco de Tito, o qual comemorava as vitórias militares de Tito, especialmente a conquista de Jerusalém, e o seu triunfo contra os judeus, na Primeira Guerra Romano-Judaica. Incrivelmente, o monumento que comemora a morte de milhares de judeus permanece em Roma até os dias de hoje, e ele é visitado por inúmeras pessoas. O Arco de Tito está situado na Via Sacra, a sudeste do Fórum Romano.